Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Esse é outro vídeo que, pelo menos o YouTube me diz que vocês gostam bastante, pois neste vídeo apresentarei as nossas leituras do Clube Círculo Literário versão 2025. Marcelo, vocês vão ler tudo isso? Quem tem tempo para ler tudo isso? Calma pessoal, tudo será explicado devidamente, é perfeitamente possível ler toda essa quantidade de livros e ainda mais. E só queria deixar avisado que eu não queria que este fosse um vídeo puramente promocional, é lógico que eu tenho que vender meu peixe do clube e tal, mas mesmo para quem não vai participar do meu clube ou de qualquer outro, eu gostaria de simplesmente apresentar as leituras, né, explicar os motivos que me levaram à escolha da curadoria do clube e acho que vocês gostam de mostrar, mas eu já queria deixar muito claro que pelo menos no meu clube as metas são de 10 a acompanhar as nossas metas de leitura. Elas foram cuidadosamente pensadas, a gente dá um planner com metas, um X número de páginas, que se você dividir pelo número de dias na semana, vai dar esse número que eu estou falando, 10 a 13 páginas, e até para isso temos leituras de 30 dias, mas também temos leituras de 45 dias. Essas obras maiores, né, são mini calhamaços, vão ser lidos em 45 dias. E aí, fazendo as contas, dá com tranquilidade. Mas e aí, Marcelo, o que vocês fazem, né? Bom, a gente tem um grupo de Telegram, onde a gente vai conversando sobre as leituras, e você já deve estar se perguntando, pô, e se alguém soltar um spoiler lá, né? A gente usa filtro de spoiler, inclusive é uma das regras do clube, não postar spoiler sem o filtro. É uma ferramenta do Telegram, onde você pode escrever o que você quiser e borrar aquele trecho com o filtro de spoiler. E aí a pessoa, se ela quiser, ela clica para revelar o texto que está por trás, ou não. E aí ela não fica sabendo. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas como é que a pessoa sabe se ela pode clicar lá ou não? Então a gente pede para todos os assinantes escreverem o número da página sem o filtro de spoiler. Então, por exemplo, assim, página 150. A pessoa escreve a P 150. E aí ela vai escrever um texto de spoiler. Puxa, eu não fazia ideia que fulano morria, né? Quem não fica chateado de escutar um spoiler desses, né? Aí ele borra só essa parte. Puxa, eu não sabia que fulano morria. E deixa página 150 sem o filtro de spoiler. E vai essa dica aí para outros booktubers que me seguem e tem clubes de leitura, ou pessoas que querem abrir seus clubes, altamente indico, apesar que dá muito trabalho, mas é muito gratificante. Utilize essa ferramenta e todo mundo fica feliz. Aí a pessoa que está na página 140, ela decide se quer clicar no spoiler da página 150 ou, né, melhor dessas 10 páginas. Se a pessoa está na página 153, 200, sei lá, ela pode clicar e beleza. Então é uma ferramenta muito legal do Telegram. Ao final da leitura, seja de 30 dias ou 45 dias, a gente tem uma live de uns 45 minutos, onde a gente vai discutir essa leitura. É encorajado que todos os assinantes participem, comentando. Eu sempre abro para debates. A pessoa deve pensar, poxa, Marcelo, não consegui ver a live. E aí? Ela fica gravada até o final do ano, não tem por que eu deletar, às vezes até tô deixando mais tempo. Agora, se você quer realmente participar de uma reunião virtual via Google Meet, onde cada um pode participar, aí você tem que assinar o plano Premium, o plano de entrada, o plano Gabo, porque aliás, Gabriel Garcia Marques faz parte da curadoria do clube, como nós vamos ver. Ele inclui o grupo de Telegram, a live mensal, planner com metas, inclusive um sorteio exclusivo ao final do ano, mas não inclui a reunião virtual, e a reunião virtual está incluída no plano Steinbeck, porque também Steinbeck estará presente na nossa curadoria de 2025, com Vinhas da Ira. E essa reunião via Google Meet é bem legal porque eu limito o número de participantes. No momento estou colocando apenas 20 vagas, já considerando que na média existe um absenteísmo, né? Às vezes metade das pessoas faltam, então vamos dizer que vai ficar 10 pessoas na reunião, uma reunião bem exclusiva. Eu até brinco com o pessoal, quem já participou desde 2023 sabe, eu falo, pessoal, já falei 45 minutos na live, vez de vocês agora. Brincadeiras à parte, é claro que eu participo também, as pessoas às vezes querem escutar as minhas considerações, até porque às vezes não participaram da live, mas eu sempre encorajo a cada participante que compartilhe as suas impressões, né? E aí eu entro mais como moderador, eu comento o que cada um fala, mas eu faço questão que cada um fale, e nós temos um sistema de levantar a mão pelo Google Meet, e é uma reunião então bem organizada, e todo mundo pode escutar um pouco da perspectiva do outro, sem interrupções, né? Eu faço uma moderação, modéstia à parte, muito boa, então todo mundo se diverte bastante, a gente também conta um pouquinho de piada, nós temos participantes aí de todo o Brasil, tem um clima leve de descontração e acima de tudo eu acho que o clube é uma família, pessoal. É um pouco piegas talvez falar isso, mas é verdade, nós temos uma amizade muito forte, eu tenho membros, digamos, fundadores que estão conosco aí desde o lançamento de 2023 e eles sempre renovam no primeiro dia do lançamento, porque realmente nós formamos uma amizade, estamos até querendo organizar um encontro presencial, mas eu acho que nada mais legal, nós que gostamos de ler, de poder imediatamente após a leitura da obra compartilhar as nossas impressões, né? Porque no nosso círculo do dia a dia, o círculo social,
é muito difícil você encontrar pessoas que leem, infelizmente, mesmo que tenham pessoas que leem, pessoas que estão lendo a mesma obra que você e ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você encontra um amigo que já leu a mesma obra que você, mas já faz 5 ou 10 anos e ele não lembra muita coisa. Então eu acho que é muito legal esse aspecto social de você poder socializar com pessoas que acabaram de ler a mesma coisa que você. Isso eu acho sensacional, um grande benefício das redes. E por isso eu sempre falo, pessoal, se vocês não gostam de mim, não tem problema, participem de outro clube de leituras. Eu fortemente indico que vocês participem de um. Se vocês quiserem participar do meu, eu agradeço. E nós estamos com descontos especiais. O plano Gabo tá com 60% de desconto só por mais alguns dias aí, mantendo a Black Friday aí, clima de Black Friday, e tá saindo por menos de R$100 no Pix. Pois é, pessoal, plano anual. A gente não vende plano mensal porque é uma bagunça, o pessoal entra e sai, eu não tenho condições de administrar, então é só plano anual mesmo, mas poxa, menos de R$10 por mês, né, pessoal? Agora, o plano Steinbeck já é mais carinho, porque nós temos essas vagas limitadas. Inclusive, eu tô gravando este vídeo numa quinta-feira, estou até preocupado se as vagas não vão se esgotar até a publicação deste vídeo no dia de hoje, que está sendo publicado agora domingo, mas possivelmente ainda tenho vagas, então consultem aí nos links da descrição. Sem mais delongas, vamos entrar um pouquinho na curadoria, vamos conversar sobre essas incríveis obras que escolhemos para o clube. Aliás, estou falando escolhemos porque o plano Steinbeck também permite que você participe da curadoria do ano seguinte. A gente faz uma enquete e os livros mais votados estarão, com certeza, na curadoria do ano seguinte. As pessoas perguntam muito os meus critérios para a seleção da curadoria e eu sempre falo a mesma coisa, diversidade. Eu gosto muito de pegar um pouquinho de cada cultura. Então, ano passado a gente tinha literatura africana, japonesa, francesa, russa. Eu adoro pegar um pouquinho de cada nacionalidade. Alemã, sobretudo, com Thomas Mann. E até uma dó não colocar Thomas Mann neste ano. Mas um dos temas do clube deste ano é pais literários, né? É uma expressão que eu tô inventando aqui, né? Mas eu considero, por exemplo, Nikolai Gogol o pai literário de Dostoiévski. Dostoiévski, ele fortemente se inspirou em Nikolai Gogol. E pouca gente conhece o Gogol, né? E aqui nós temos pelo menos uns 2 pais literários, se a gente pensar. E o primeiro deles, Natsumi Soseki, eu digo que ele é o pai literário de Murakami. Não conheço a escrita dele, mas isso eu obtive através das minhas pesquisas. E você já pode até imaginar por quê, ó. Eu Sou um Gato, esse é o nome da obra, é um pequeno calhamaço e por isso a gente vai lê-lo em 45 dias com o clube. É a primeira leitura já em janeiro. É uma obra com fortes elementos culturais japoneses, inclusive o autor, Natsumi Soseki, ele nasceu em 1867, na restauração Meiji, onde o Japão talvez estava se modernizando, né, e talvez questionando os valores culturais dele, e o Natsumi Soseki, ele se opõe a esse naturalismo, né, tentando resgatar esses valores nipônicos. Eu simplesmente adoro cultura japonesa, não sei quanto a vocês, e não só japonesa, mas chinesa, coreana, eu gosto de tudo que é diferente do meu mundo, eu gosto de sair da minha zona de conforto, né, e eu quero trazer essa experiência para os assinantes do clube. Aliás, desculpa se eu faço muito marketing, mas um elogio que eu recebo muito do clube é que as pessoas falam, puxa, Marcelo, eu jamais leria esse livro se não fosse você. E acho que é verdade, né, pessoal? Não sei, muita gente deve conhecer o Natsumi Soseki, mas acho que não é a primeira escolha que às vezes as pessoas fazem, né? Ah, já sei, esse mês vou ler Natsumi Soseki, Eu Sou um Gato. Então, o legal da curadoria é trazer obras que não são, às vezes, tão conhecidas, mas que vale a pena conhecê-las. E por que ele é o pai literário de Murakami, né? Bom, Murakami adora gatos, começa por aí, mas parece que o Murakami se inspirou fortemente no Natsumi Soseki, e não há nada de errado nisso, pessoal, muito pelo contrário, a gente sabe que todo bom escritor é primeiramente um grande fã dos clássicos, e nós leitores, particularmente de clássicos, eu digo por mim, mas acho que por muitos de vocês, adoramos quando pegamos um livro moderno e ele cita Dostoiévski, Turgenev, Thomas Mann, a gente se sente, uau, né, quanta cultura, por que não, né? Acho que ele vai julgá-los de uma maneira meio cínica, né, inclusive parece que ele vai criar um laço com um estudante de faculdade, me parece que vai passar por vários períodos da história japonesa, eu não sei, eu não li, geralmente eu coloco obras que eu ainda não li, mas obviamente às vezes eu já li outra obra do autor, ou pelo menos obras correlatas, fiz minha pesquisa, né, não vou lá pegando qualquer coisa, mas parece um livro interessantíssimo. Aliás, alguns assinantes já falaram que assinaram o clube por causa dessa obra aqui. Eu tô super animado e curioso. Vamos dar um pouquinho aqui na orelha. Não há nada de mais respeitável que o reconhecimento da própria imbecilidade. Concordo. Falta, meu amo, a inteligência de se conscientizar de sua imbecilidade ao se olhar no espelho. Esta é a opinião de um gato a respeito daquele que o adotou. Ao indicar a imbecilidade inerente aos animais da raça humana,
suas distorções e conflitos, esse excêntrico bichano constrói um painel agridoce da condição humana nesta primeira tradução em português de Eu Sou um Gato, de Natsume Soseki. Já parece interessante. E temos Victor Hugo também, O Homem que Ri. E temos essa capa aqui meio creepy, meio assustadora, e eu já vou explicar por quê. Mas só para explicar também uma questão de cronograma, vocês devem estar se perguntando, poxa, como é que faz uma leitura em 45 dias, né? Então a gente vai começar 1º de janeiro, Natsume Soseki, e pela metade de fevereiro a gente vai terminá-lo e fazer a sua live. E O Homem que Ri, a gente vai ler da metade de fevereiro até a última quinta-feira de março. A gente sempre vai fazer as nossas lives e reuniões virtuais numa quinta-feira. Quando a leitura acaba no final do mês, a última quinta-feira do mês. Quando acaba na metade do mês, aí vai ficar realmente entre as duas quintas-feiras, né? Um pouco difícil, às vezes eu já dizer, vai ter que ver questão de feriados e tudo, mas sempre permitindo tempo de terminar a leitura. Falando um pouco de Victor Hugo, todo mundo sabe, imagino eu, que ele é autor de Os Miseráveis. Estou lendo Os Miseráveis, estou aí em uns 60 e poucos %, é uma obra aí de umas 1.600 páginas, mas nós já lemos Victor Hugo em 2023, na primeira edição do Clube, e nós lemos Os Trabalhadores do Mar, e simplesmente amamos. Victor Hugo é um romântico, é engraçado que eu geralmente escolho escritores pertencentes ao movimento do realismo, mas o Victor Hugo é o Victor Hugo, né? Ele vai te dar aulas de história, e justamente aí que ele divide opiniões. Alguns amam ele, outros odeiam-no por conta das suas digressões. Então, às vezes ele tá te contando uma história e aí ele vai fugir da história e vai dar umas voltas ali lá por cima, pelo mundo dos pensamentos, das ideias, né, do século XIX. Mas ele é muito apaixonado, né, pela história da França, pela liberdade, né, valores, não vou dizer socialistas, até porque ele parece um tanto conservador, inclusive acho que ele até já integrou um partido conservador, mas ele sempre foi republicano, sabe, pessoal? Ele sempre foi a favor do povo, né? A questão é que acho que ele é mais cristão, apesar de que um cristianismo talvez até mais agnóstico, onde ele vai sim criticar as instituições, a igreja, o governo, e ele tá preocupado, como a gente vê em Os Miseráveis, com os menos favorecidos. Em Os Trabalhadores do Mar você vai acompanhar as aventuras de Guilherme, um intrépido marinheiro que vai fazer de tudo para conseguir a mão de Déruchette, filha de um rico burguês, introduziu o navio a vapor numa ilhota de Guernsey, uma das ilhas do canal. Um romance muito, muito legal. Não tem 1.600 páginas, então bem tranquilo de ler, e ele é até um pouco menor que O Homem que Ri. Esse Homem que Ri é um pouquinho maior, por isso que a gente colocou aqui 45 dias. E Marcelo, me explica aí, essa capa aí tá me deixando curioso. Aliás, ele parece o Coringa, né, pessoal? Isso porque o Coringa do Batman foi inspirado em O Homem que Ri de Victor Hugo, pois é. E aqui nós temos a história de um pobre garoto que teve, infelizmente, a sua face retalhada por bandidos, e ele é vendido, entre aspas, como atração de circo, né? Eles exploram essa deformação facial dele, que eles mesmos causaram. Eu li atrás, né, na orelha, e eu sei que é Victor Hugo. Victor Hugo, eu já conheço a escrita do autor, por isso que estou colocando aqui sem ter lido a obra, mas temos um Victor Hugo mais dickinsoniano aqui, né, onde ele vai explorar bem a fundo a questão da pobreza, né, da infância. Então, uma obra bem interessante, possivelmente tem gatilhos de violência, eu não sei, mas a gente sabe que o realismo é cheio disso, né, de tragédias, de livros mais tristes, mais assim, né, que estão mais próximos da realidade. Apesar que o Victor Hugo é romântico, ele é um romântico que busca explorar mais essa questão social, né, que não é tão típico assim dos românticos. A questão dele é que ele às vezes vai ter um exagero, né, vai ter heróis muito intrépidos, né, em Os Miseráveis, Jean Valjean já é velhinho, assim, não super velho, né, tem uns 50, 60 anos, mas ele tem uma força de um homem de 20, assim, derruba 5 valentões ao mesmo tempo, né, aí parece até um livro de super-herói, mas é sensacional. Eu amo o estilo do Victor Hugo, por isso que eu coloquei ele aqui no clube. Em abril leremos Pais e Filhos de Turgenev, e olha só que legal, pessoal, isso aqui foi uma votação dos nossos assinantes do Plano Premium de 2024, e eu já li essa obra, então eu posso falar com mais convicção ainda. Turgenev, para começo de conversa, já li Memórias de um Caçador, já li outras obras do Turgenev também. Ele é um escritor sensacional, e é engraçado, pessoal, porque ele tem uma prosa um pouco lenta, assim, né, os enredos dele não tem nada, assim, de uau, assim, né, algo James Bond, pessoas morrendo, pode até ter, mas não tem, assim, aquelas reviravoltas, né, são enredos um tanto pacatos, para não dizer até maçantes, mas ele tem uma prosa, pessoal, é a coisa mais bonita que você já leu na sua vida, e quem já leu Memória de um Caçador pode atestar. Paisagens, um entardecer, parece que ele é um pintor impressionista, né, onde ele vai misturando as cores, ele simplesmente vai te levando pela prosa dele. Agora, é lógico que o Turgenev também tem um aspecto social fortíssimo, inclusive ele era um pouco odiado por Dostoiévski Tolstói, ou Tolstói, Tolstói é a pronúncia russa, eu já fui acusado de não falar corretamente Tolstói e não Tolstói, mas
Mas enfim, estamos no Brasil, então vamos falar Tolstói. Fato é que os dois não gostavam muito dele porque ele era uma espécie de traidor da pátria, né? Enquanto que Dostoiévski e Tolstói, eles eram eslavófilos, né? Ou seja, aderentes à igreja ortodoxa, à religião, né? À mãe Rússia. O Turgenev era um expatriado, viveu em Paris boa parte da vida, absorveu ideias liberais, e aqui eu digo liberais, não necessariamente burguesas, muito pelo contrário, ideias até anarquistas, socialistas, né? Ele não era necessariamente um socialista, mas sem dúvida ele não era um monarquista, ele era contra a escravidão, tanto é que as obras dele, especialmente Memórias de um Caçador, precipitaram a libertação dos servos em 1861. E aqui, Pais e Filhos, ele vai expor para nós o que é o niilismo, sim, e obviamente o conflito de gerações, né? Pais conservadores e filhos rebeldes, anarquistas. Sensacional, apesar de que aqui a gente ainda vai ler, eu vou reler no meu caso, né, e eu vou discutir com o clube, será que isso aqui é uma apologia ao niilismo ou uma crítica, né, porque o porta-voz do niilismo é o Bazarov aqui, né, e é um estudante muito, não só rebelde, mas grosso mesmo, né, um babaca, não respeita ninguém nem nada, apesar de que inteligentíssimo, né, acho que ele era um médico já faz tempo, mas eu lembro de boa parte do enredo, então a gente fica na dúvida, né, ele quis ridicularizar o niilismo ou realmente ele fala, não, esse Bazarov eu concordo com ele, né, não sei, fica aí o debate, por isso que é legal um clube de leituras onde você senta para debater essas questões mais fundamentais. E sim, pessoal, nós temos o Plano Gabo porque nós temos Gabriel Garcia Marques. O famoso Gabo, para os íntimos, 100 anos de solidão. Nossa, pessoal, acho que mais de 10 pessoas pediram essa obra, eu falei, eu não posso não colocar, né? Mas eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, eu li agora em 2024, Crônica de uma Morte Anunciada, amei, eu achei ele um mestre do suspense, eu não queria parar de ler essa obra, ele vai criando um suspense, um mistério, e é engraçado, né, porque eu li isso, o título primeiramente, né, e eu falei, mas que obra é essa, né? Crônica de uma Morte Anunciada, é uma profecia? O que é isso? É um realismo mágico, né? Porque ele é famoso pelo realismo mágico. E nada disso. Na verdade, é bem realista a obra, assim, no sentido de que nós não temos nenhuma cartomante ali, não tem nenhuma magia ali. Talvez um realismo mágico no sentido de, talvez um pouquinho de exagero, apesar de que não me parece impossível a cena que ele descreve, né? Ele fala que Santiago Nassar vai morrer. E não é que ele vai morrer do tipo assim, alguém previu isso, né? Ele ia ser alvo de uma vendetta, né? Uns vingadores ali vingariam a honra da irmã, que de alguma maneira ele teria ferido a honra dessa irmã, e esses irmãos vicários que estão atrás desse Santiago Nassar simplesmente vão anunciando pela cidade, nós vamos matar o Santiago Nassar. E então a cidade inteira tá sabendo, menos o próprio Santiago Nassar, e a grande dúvida é como é que o cara não fica sabendo, né? E ele morre mesmo, isso está dito na primeira página, não é spoiler, ele fala assim, na manhã que Santiago Nassar morreria, papapá. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Coitado, né? A gente só vai vendo e acompanhando, assim, né? Os dois lados, assim, né? A câmera em primeira pessoa dele, o que ele tava fazendo naquele dia e também de cada pessoa ali. Obra sensacional, pessoal. Eu amei, então eu tô muito ansioso para ler 100 anos de solidão. Eu sei que é uma obra-prima dele, né? Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, se não me falha a memória, em 1982, né? Eu cheguei até em outro vídeo a falar, acho que 98, eu confundi com o Saramago, mas agora eu tô me lembrando que acho que 82. Enfim, 100 anos de solidão, 30 dias em maio. Ó, participem do clube, hein? Ó quanta leitura boa. E olha que engraçado, já estão juntos, né? Plano Gabo, plano Steinbeck, porque depois do Gabo já entra o Steinbeck, John Steinbeck, Vinhas da Ira. Eu não sei muito sobre essa obra. O que eu sei é que ele é um livro de cabeceira dos americanos, eles leem na escola, como Machado de Assis. Eu sei que é um grandíssimo clássico. Eu tô recomendando porque eu também sigo outros booktubers que só falaram mil maravilhas, pessoas que eu confio muito. Eu também me baseio na opinião dos outros, não tenho medo de falar isso. Eu sempre falo, me sigam, mas sigam outros também, porque cada um tem seu gosto, eu gosto de escutar opiniões diversas, né? E muita gente simplesmente amou Vinhas da Ira, do Steinbeck, escritor norte-americano, e batizamos o Plano Premium em homenagem a ele. Moleque atrás, acho que essas contracapas descrevem melhor que eu li. Os pequenos proprietários não tardavam a mudar-se para as cidades, onde esgotavam o seu crédito, os seus amigos, as suas relações. E depois eles também caíam nas estradas. E as estradas estavam cheias de homens ávidos de trabalho, prontos para matar pelo trabalho. E as companhias e os bancos trabalhavam para
para sua própria ruína, mas não sabiam disso. Os campos estavam prenhes de frutas, mas nas estradas marchavam homens que morriam de fome. Os celeiros repletos, mas as crianças pobres cresciam raquíticas. As grandes companhias não sabiam quão tênue era a linha divisória entre a fome e a ira. Gente, que legal, né? Eu acho que esse aqui vai tratar muito das fazendas dos Estados Unidos. Ele, no caso, ele é do século XX, mas é uma época de grandes transformações. Imagino eu a industrialização, né? Talvez isso causou um êxodo rural. Mas ele também ganhou o Nobel de Literatura em 62. Olha só, 62, 82. Então, só autores premiados. Inclusive, esse aqui, ele foi uma escolha do pessoal do clube também. Então, tá vendo? Você pode participar da curadoria no Plano Premium. E essa é uma leitura de 45 dias. Ela é um pouquinho maior, mas pelas minhas contas dá pra gente acompanhar. 45 dias depois, a gente vai ler outra leitura de 45 dias. E eu caso essas leituras de 45 dias, porque aí dá 90 dias, dá 3 meses certinho, e a gente volta ao ritmo, né? Última quinta-feira do mês, fica mais fácil pra todo mundo. E nós temos Germinal, de Émile Zola, e também foi uma escolha de vocês. E quando eu falo escolha de vocês, eu digo assim que também era uma escolha minha, e eu sempre analiso se a obra faz sentido pro clube, se é algo que eu também tava muito querendo ler, e eu tava muito querendo ler Vinhas da Ira, Germinal. Esse é um livro do naturalismo, talvez até um pouco socialista, né? E o pouco que eu sei é que nós temos carvoeiros, né? Mineradores, e que eu imagino que naquela época aí, século XIX, as condições de trabalho eram terríveis, né? A gente sabe que a época da Revolução Industrial foi uma época de maior produtividade, mas também daquele grande êxodo rural, cidades superlotadas, esgoto a céu aberto, Londres era uma grande favela, o Zola era francês, e aqui ele vai narrar as condições de trabalho desses mineradores, e pelo que a gente vê aqui na capa, eles com as picaretas nas mãos, parece que vão organizar uma rebelião, uma revolução, talvez em busca de melhores condições de trabalho. Imaginam que eles trabalhavam longas horas em condições insalubres para ganhar aquelas moedinhas no final do dia, né? Ou nem isso, não sei. O fato é que eu não conheço esse autor, eu nunca li nada do Zola, mas a gente só escuta coisas boas. E eu sei que ele é da escola naturalista, que é um realismo mais nu e cru, talvez mais visceral, né? Talvez mais ainda científico, digamos assim, né? Até porque, pelo menos em sua incepção, o socialismo foi pensado como criar uma nova sociedade com bases científicas. Não vou fazer aqui juízo de valor, se deu certo, deu errado, cada um tem sua opinião. Eu sou de centro, eu não sou socialista, mas eu respeito, digamos, a vontade de criar um mundo melhor. Eu acho que nós todos devemos partir por aí. Não acho que o socialismo seja o melhor caminho, colocando aqui a minha opinião pessoal, mas respeito quem pensa que é. Eu acho que todo mundo tem direito de ter sua opinião, desde que não infringem liberdades individuais. Mas eu sou totalmente favorável a repensarmos a sociedade. Eu acho que sim, o capitalismo pode ser danoso, tóxico, né, quando levado aos últimos limites. A gente está vivendo hoje em dia numa época de esgotamento dos recursos naturais, e nós estamos sentindo na pele aquecimento global e tudo isso. Eu acho que sim, precisamos repensar relações de trabalho, produção, distribuição de riqueza, mas eu acredito que tudo isso é possível fazer dentro de um contexto de plena democracia. E também pensar a democracia como maior representatividade, né? Há camadas da população que são inferiorizadas, são discriminadas, e a democracia só é plena quando todos são representados, né? E às vezes é necessário fazer certos ajustes, como cotas, por exemplo, para que mais pessoas estejam representadas em posições de poder, por exemplo, né? E é curioso como há estudos mesmo de que pessoas de outras etnias, né, de outras minorias, elas têm um pensamento diferente no que tange a sua própria etnia ou outras camadas inferiorizadas, né? É natural isso. Pessoa que às vezes já nasce privilegiada, às vezes não vai ter aquela visão, não vai conseguir enxergar as minorias. E alguém que pertence a essa minoria já conhece, né, aquele meio, conhece as necessidades de cada um, consegue às vezes olhar mais para o outro. Eu acho muito importante que nas políticas públicas sejam colocadas pessoas mais representativas, né? A gente olha, por exemplo, o STF, só tem quase homens, né? E a gente vê que quando entra uma mulher, a mulher pensa como uma mulher, no bom sentido, né? Ela olha para as violências da mulher que às vezes o homem não consegue entender porque ele não vive aquilo no dia a dia, né? Enfim, o que eu quero dizer é que eu tô muito ansioso, eu posso não ser um socialista, mas eu quero muito aprender mais sobre, né? Eu adoro escutar, inclusive, opiniões de pessoas que discordam de mim, desde que não seja nada, né, obviamente de ódio, essas coisas. Eu não acho que seja o caso aqui, apesar de que eu sei que é uma história aí um tanto violenta, mas enfim, tô curioso pra ler, espero que vocês também estejam. Leremos aí o Steinbeck, junho e julho, então ele vai acabar na metade de julho, esse aqui vai de metade de julho até final de agosto. E aí
só leituras de 30 dias. Em setembro nós vamos ler Edith Wharton, A Velha Nova York. E, gente, eu adoro essas histórias da Nova York do século XIX, assim, né? A construção de uma nova sociedade. Se a gente for ver, os Estados Unidos é um país de imigrantes. É engraçado que, infelizmente, hoje nós temos muita xenofobia lá, né? Existe uma discriminação contra quem vem de fora, né? Os mexicanos, os imigrantes ilegais. Eu entendo que a imigração é um assunto complicado, porque você abre as portas, vai vir muita gente, como é que você vai acomodar todas essas pessoas? Mas assim, todo país precisa de imigrantes. Os imigrantes, eles vêm para construir o país, né? Para edificá-lo. É lógico que tem diferenças culturais, mas eu acho que tudo isso pode ser trabalhado. A questão é que os Estados Unidos foram fundados por imigrantes, né? Italianos, judeus, coreanos, mas enfim, a gente sabe que tem aí várias nacionalidades, inclusive muitos muçulmanos e árabes vieram também para os Estados Unidos, chineses. Então é uma sociedade muito diversa e eu acho simplesmente sensacional acompanhar essa velha Nova York. Aqui nós temos contos dessa escritora muito consagrada, Edith Wharton. Não conheço a escrita dela, nós temos essa linda edição da Unesp e são edições com bom custo-benefício, tá, pessoal? Além de lindas, custam aí cerca de R$40, às vezes 50, mas numa promoção você consegue até por 35. No caso, eu sou parceiro deles, eu recebo edições gratuitamente. Pessoal, em outubro leremos em 30 dias O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E, gente, Eça de Queiroz conquistou os corações do nosso clube. Nós acabamos de ler, na data da gravação desse vídeo, O Crime do Padre Amaro, também em outubro deste ano de 2024. Em outubro de 2025, nada mais justo do que retornarmos ao grande mestre Eça de Queiroz, O Primo Basílio. O Eça tem várias qualidades. Primeiro, esse português de Portugal, pra mim, é uma aula de português. Tenho 33 anos, não tô mais na escola, mas eu adoro aprender um pouco mais sobre a nossa rica língua. E a gente sabe que a gente veio de Portugal, assim, né? A língua, né? Obviamente que aqui a população brasileira é uma miscigenação, uma mistura, inclusive, muito legal, mas a língua veio de Portugal. Então eu acho muito legal aprender essas expressões mais antigas, mais rebuscadas, né? Enriquece nosso vocabulário. Comecemos por aí. O Eça de Queiroz, pessoal, ele tem um estilo mais irônico, sarcástico, cínico, porque não? Ele vai fazer muita crítica social. Em Crime do Padre Amaro, ele critica fortemente a igreja, a hipocrisia, né? E essa leitura do Crime do Padre Amaro, além de tudo, teve um enredo com muito plot twist, né? Eu acho que ele também é o mestre da escrita, do romance, até porque eu sempre falo, pessoal, eu não tô querendo ler um tratado de história e geografia. Para isso eu pego um livro de geografia, eu quero ler uma história envolvente, né? E o Eça é muito bom nisso. Aqui temos O Primo Basílio, pelo que eu sei, é uma história de adultério. E vamos ler aqui atrás. Acabou-se, sentia-se resoluta. Ia falar a Sebastião. No fim era o que lhe restava, contar ela tudo a Sebastião, ou que a outra contasse tudo a seu marido. Impossível hesitar, e depois podia atenuar, dizer que fora só uma correspondência platônica. A partida de Basílio, além disso, fazia daquele erro um fato passado, quase antigo. E Sebastião era tão amigo dela. Temos aí já um conflito interessante, hein, pessoal? Eu escolhi essa bonita edição da Príncipes, eu acho as edições da Príncipes muito bonitas. Devo dizer que elas são um pouco mais simples, o papel um pouco mais simples, mas ela tem um prefáciozinho, às vezes no pós-fácil tem aqui questões de vestibular. Geralmente a Príncipes publica edições que caem no vestibular, e eu escolhi ela pelo seu custo-benefício, pessoal. As edições da Príncipes às vezes chegam a custar R$10, porque eu sei que um clube é um investimento, né? Porque até ainda hoje algumas pessoas perguntam, pô, Marcelo, R$96 no Pix pro plano de entrada cobre os livros? Gente, olha a pilha de livros que tem aqui. R$96 não dá nem pra comprar os livros, né? É só realmente pra financiar o clube, que nós temos muitas atividades, muitas trocas, né? Nós temos as lives, reunião virtual, dependendo do plano, né? Mas para não onerar tanto o clube, eu tento escolher também edições com bom custo-benefício que são bem traduzidas também. Então não se preocupem com isso, apesar que aqui, né, é o texto integral, né? O texto original. Mas já pegamos, por exemplo, Os Trabalhadores do Mar, foi tradução de Machado de Assis, é uma boa tradução. E, pessoal, em novembro e dezembro temos Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, e Água Funda, de Ruth Guimarães, bem diferentes. Como eu disse, eu prezo pela diversidade aqui no clube. Agora eu não lembro qual que é novembro e dezembro, pessoal. Eu anotei tudo, tá tudo anotado aqui no cronograma, mas me fugiu aqui qual que eu coloquei em qual lugar. O fato é que são obras curtas, e até pra dezembro eu sempre coloco uma obra curtinha, porque Natal, Ano Novo, todo mundo já tá em clima de festa, então excepcionalmente em dezembro a gente termina um pouquinho antes a leitura, mas tudo dentro das metas, sem preocupações, sem estresse, dá pra ler com tranquilidade, pra todo mundo poder curtir as festas, né, Natal, Ano Novo com a família, sem se preocupar com live, com reunião virtual. Então a gente faz tudo antes, lá pelo dia 20, 19, né, tem que ver quando cai a quinta-feira. Temos a Ruth Guimarães, escritora negra, até um pouco mais contemporânea, faleceu agora em 2014, mas já pode ser considerada uma clássica, né, porque foi lançada em 1946, mesmo ano de Sagarana, do Guimarães Rosa, e ela vai tratar muito do Vale do Paraíba, né, e eu habito esta região aqui de São Paulo, esse que vos fala, então eu tenho muita curiosidade de
conhecer um pouco mais da nossa história. Acho até que tem um realismo mágico, ela vai tratar da escravidão, acho eu que das lavouras de café. Parece que ela tem uma prosa muito interessante, bem diferente. Como eu falei, eu prezo pela diversidade aqui no clube, então eu escolhi uma autora negra e que inclusive vai trazer toda essa experiência, essa vivência, um pouco da história de São Paulo, sul de Minas, em prefácio aqui de Antônio Cândido. Uma linda edição aqui da 34 com essa capa modernista de Tarsila do Amaral Palmeiras, de 1925. Finalmente, Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E voltando naquele tema de pais literários, eu considero Goethe o pai literário de Thomas Mann. Todo mundo no clube ama Thomas Mann, eu amo Thomas Mann também, fiquei até com muita dó de não colocá-lo neste ano no clube. Aliás, é sempre uma complicação fazer essa curadoria, porque eu falo, puxa, mas eu queria essa obra também. Ah, mas eu queria essa. Mas, gente, não dá. Eu até poderia pôr, mas eu teria que aumentar as metas. Eu faço questão que as metas sejam palatáveis para todo mundo, e todo mundo que tá lá no clube, às vezes uma ou outra pessoa, sou muito transparente, fala, pô, gente, eu tô atrasado e tal, mas a maioria consegue acompanhar com tranquilidade, e até os que estão atrasados muitas vezes conseguem recuperar, e todo mundo tá junto no mesmo barco. Mas então eu coloquei aqui Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Goethe, não sei dizer se ele pertence ao movimento romântico, ao realismo, talvez uma transição. O fato é que o Goethe gosta de flertar com personagens românticos. Talvez a prosa dele não seja romântica, mas o romantismo está lá em algum personagem ou em certas temáticas, né? Eu já li partes de Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, estava bem legal, pessoal. Infelizmente eu parei lá no começo do canal, aquela velha história, eu não tinha muita organização, mas eu quero muito voltar, e quem sabe pro ano que vem, né? Por que não? Ano que vem não, 2026, né? Nós estamos ainda em 2024, 25 já tá com a curadoria fechadíssima, não vai mudar nada, pode comprar os livros com tranquilidade, porque a minha curadoria aqui bati o martelo, já era. Se eu me arrependi de alguma coisa, é só em 2026. Mas não tem o que se arrepender, são todos escritores clássicos aqui. E Os Sofrimentos do Jovem Werther parece que vai nessa mesma linha, porque em Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, nós temos esse Wilhelm Meister que é um personagem muito romântico, pelo menos inicialmente, um pouco ingênuo, né? Acaba caindo de amores por mulheres e acaba apanhando em bom português, né? Mas o Goethe, o que ele tem em comum com o Mann? Um certo amor pela arte, pela música, pela poesia. Ele geralmente gosta de tratar da dialética entre burguesia e classe artística, que eu simplesmente adoro. Aquela história daquele filho que quer ser um dramaturgo, que é o caso do Wilhelm Meister, mas o pai quer que ele seja um burguês, que trabalhe na indústria madeireira, no direito, no que quer que seja, que tenha um emprego de verdade, né? Mas o filho tem aquela alma romântica, aquela alma dos sentimentos, da arte, da literatura, né? Então, para nós que gostamos de literatura, é um prato cheio, né? E aqui, Os Sofrimentos do Jovem Werther, acho que não é tão diferente no sentido de que temos um jovem muito apaixonado e que vai sofrer de amores por alguma mulher, mas não sei o que acontece aqui, dizem que tem plot twists, acho que é um romance epistolar, inclusive, ele vai se corresponder com essa moça, então temos estruturas narrativas diferentes aqui. E pessoal, pode parecer impossível ler tudo isso aqui em um ano, mas a questão do clube é justamente isso, a gente juntos forma essa disciplina, né? A gente vai trabalhando juntos, cada um puxando o outro, já cheguei na meta, né? Ó, que legal, olha só essa parte, né? E um vai se animando com o outro, e até porque no final a gente quer todo mundo conversar sobre essa mesma obra. Então cada um faz um esforcinho, e como eu falei, 10 a 13 páginas por dia, todo mundo consegue, pessoal. 5, 10 minutinhos de manhã, 5, 10 minutinhos de noite, não precisa ler rápido, você vai bater a meta. Pulei 1 ou 2 dias, tudo bem, no sábado você tá mais tranquilinho, lê meia horinha, você já recuperou, entendeu? Então bem tranquilo. Quem quiser participar, todos os links estão aqui na descrição. É necessário aplicar os cupons de desconto. Tem um cupom de desconto, ela fica meio escondidinha. Muita gente fala, pô, Marcelo, mas o valor tá mais alto. É porque é o valor bruto, né? E aí você aplica o cupom, aí baixa o valor para os valores que eu falei, R$96 ao ano no plano de entrada, plano Gabo. No plano Steinbeck, a consultar a depender dos descontos, a depender da disponibilidade. É só dar uma olhada ali. Os cupons estão lá também aqui na descrição. Inclusive aqui no vídeo deixo aqui, peço pra Bianca, mando um salve pra ela, minha editora maravilhosa, para colocar a fotinho de como colocar ali. Tem um cupom de desconto, é que fica muito escondidinho, muita gente se perde nisso, eu também às vezes tive dificuldade em achar. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Esses são os livros que nós vamos ler aí em 2025, estou animadíssimo para 2025. E você, me conta aí embaixo o que você vai ler em 2025, ansioso para te escutar, hein? Muito obrigado, pessoal, um grande abraço e um feliz 2025, feliz Natal, boas festas para todo mundo, um grande abraço.